TV Rio Branco, SBT Canal 8. A TV que você vê. Bom dia, amigos da TV Rio Branco. Hoje é quinta-feira, 9 de julho de 2021. Estamos começando mais uma edição do RB Notícias, sempre ao vivo aqui pelo canal 8.1, Sistema Brasileiro de Televisão, TV Rio Branco, SBT. O primeiro entrevistado de hoje, nós vamos fazer dois blocos com o Dr. Narciso Mendes de Assis, deputado federal constituinte, empresário. Nós vamos falar sobre três assuntos básicos aqui. Básicos, a retomada do crescimento econômico, a queda, né, na taxa de mortalidade, né, dos índices de óbitos também da Covid-19, a taxa de internação, as taxas de internação, melhor dizendo, e também vamos falar de política, o fim das coligações proporcionais já para as eleições de 2022. Afinal de contas, até que ponto isso é importante, nocivo ou não à nossa democracia? É uma análise que ele vai fazer ao seu olhar, ok? Sempre com o apoio do Arasuper, do Aramix e também da clínica, do laboratório Dr. Lúcio Brasil. Tenho o prazer de conversar então com o Dr. Narciso Mendes. Seja bem-vindo, doutor, muito bom dia. Bom dia, Muniz. Doutor, afinal de contas, o ministro Paulo Guedes está sendo otimista, realista, quando comemora, até de forma antecipada, o que a gente se acostumou a chamar de retomada do crescimento econômico. Muniz, você sabe que o Paulo Guedes se constituiu no principal cabo eleitoral da eleição do presidente Jair Bolsonaro em razão das promessas, dos compromissos e das afirmações categóricas que ele fazia, que na realidade tinha algum sentido. Quais, por exemplo? Não haverá desenvolvimento social sem a existência do desenvolvimento econômico. Uma coisa está ligada à outra. Uma depende da outra. Ou seja, você precisa ter bons resultados no econômico para poder ser eficiente. Precisa ser eficiente na questão econômica para poder ser, então, digamos assim, concedente na questão social. Olha, eu não sei se a palavra aí seria bons resultados ou saudáveis resultados. Sim. E por que eu faço essa diferença? Porque não adianta estarmos falando em crescimento econômico no Brasil, quando este crescimento econômico só acontece com aqueles do andar de cima, os exportadores. Afinal de contas, com o dólar nas nuvens? Com o dólar nas nuvens, para os exportadores isso é muito bom. Um ambiente propício. Não adianta se falar em crescimento econômico no Brasil, Muniz. E aqui hoje eu falo sem nenhuma pretensão política eleitoral, porque jamais serei candidato a coisa alguma. Eu trago muitas decepções da política. Quando o crescimento econômico não chega no andar de baixo da nossa população. Então aí nós não atingimos o que os economistas e os assistentes sociais chamam de transformação social. Olha, Muniz, há 30, 40, 50 anos atrás, o ABC paulista, Santo André, São Bernardo e São Caetano,
era o berço que mais gerava emprego no estado de São Paulo. Hoje em dia, essas indústrias não estão produzindo 10% dos empregos que produzia há 30 anos. Por que essa mudança? A automação, os robôs. Eu não sei se você já viu numa indústria automobilística que o chassi de um carro sai, entra no sistema, aí vem um robô e coloca o motor em cima, aí o outro coloca o chassi, outros colocam. A geração de mão de obra hoje no Brasil, Muniz, depende 60%, no mínimo, das pequenas, das micros e das médias empresas. Então, enquanto esse crescimento econômico que está sendo anunciado aí não chegar neste nível, sabe qual é o resultado disto? É que os ricos se tornarão mais ricos e os pobres se tornarão mais pobres. Mas essa não é a máxima do chamado capitalismo selvagem? Não. Muniz, o capitalismo, desde a adjetivação que se queira dar, veio para ficar. Agora, o capitalismo não sobreviverá se não der atenção às questões sociais da nossa população. Nós vamos continuar assistindo às novelas, os programas de televisões, a comemorações dos bilionários casamentos e aniversários, enquanto o povo que está assistindo aquilo não sabe o que lhe resta para fazer o café da manhã do dia seguinte. Pois é, agora o problema maior, doutor, vou fazer um pequeno comentário aqui, depois o senhor dá a sua opinião, concorda ou não, é que o que era exceção agora está virando regra. O que era para ser algo temporário está ficando permanente. Estou a me referir às políticas sociais. A cada ano aumenta esse cordão. Afinal de contas, até onde isso vai? Uma hora o balão estoura. Aí você já me empurra. Aí você já me empurra a ter que tratar de outro assunto. Qual é a função do Estado? Quais são as obrigações do Estado? Quando o senhor fala Estado, o senhor está se referindo ao poder público de um modo geral. Do Estado. Do Estado. Então, o Estado já está absolutamente comprovado que ele é um péssimo produtor de riquezas. Pela burocracia, pelos apadrinhamentos políticos, pelas colocações de pessoas certas nos lugares errados e de pessoas erradas nos lugares certos. E isto faz com que nós tenhamos criado um Estado, para além de burocrático, ineficiente. Por falar nisso, por falar em ineficiente, na sua opinião, eu já vi muita gente falar sobre esse assunto de forma muito diversificada, divide opiniões. O que é mais nocivo ao Brasil nesse momento? Quando eu falo Brasil, eu me refiro à gestão pública de modo geral. O que é mais nocivo ao nosso povo nesse momento, doutor?
a deficiência ou a indecência? Ou melhor, vamos trocar a deficiência por incompetência. Pronto. Não. Incompetência ou indecência? É o desapreço que nós temos tradicionalmente. O Brasil precisa primeiro reconhecer seus próprios erros, porque você nunca vai se corrigir de um erro sem reconhecê-lo. Se você cometeu... O primeiro passo é reconhecer. Se você não reconhece... então você acha que está certo. Se você não reconhece seu erro, você insiste errando. E nós, politicamente, nunca demos ao Estado o seu devido papel. Aí criou-se duas correntes políticas no Brasil e até no mundo. Os dos defensores do Estado mínimo, onde o Estado não apareça em lugar nenhum e deixe que a iniciativa privada cuide. Adam Smith era um desses. Hein? Adam Smith pregava isso, né? Quem pregava? Adam Smith. Ele defendia a participação mínima do Estado. No que se refere a aí já tem os defensores do Estado máximo. Sim. Outro erro. Outro, é isso? Não. O tamanho do Estado tem que ser o tamanho necessário. Nem maior, nem menor. Tem que ser necessário. E esta pandemia da Covid-19 veio demonstrar que os estados que se ausentaram para enfrentar o novo coronavírus e que deixaram por conta de terceiros da iniciativa privada, onde o Estado às vezes até se fugia de entrar no assunto, foram os estados mais vitimados pelo coronavírus. Muniz, é inadmissível se você pegar o globo terrestre. Você crê que a Terra é redonda ou que é plana? Que é redonda. Que é redonda, né? Então eu também acredito que a Terra é redonda. Se você pegar o globo terrestre e olhar onde está localizado o Japão e onde está localizado o Brasil, para o coronavírus sair do Japão, dar uma volta no globo, até chegar ao Brasil, ele teve que atravessar todo o Oceano Atlântico, toda a Europa, chegar nos Estados Unidos até chegar no Brasil. Mas o senhor pensou na China e falou no Japão, né? É isso? O senhor pensou na China e acabou falando no Japão, na China, né? Na China? É no mesmo continente, mas... É. Então, Muniz, o que é que eu quero dizer com isso? O Brasil foi um dos países que dispôs de mais tempo para se prevenir de ser tomado, altamente contagiado pela Covid-19. E o pior ainda, enquanto lá na Nova Zelândia, a primeira-ministra se preocupava com as medidas preventivas não farmacológicas, e Taiwan, Singapura, Coreia do Sul e tantos outros, você sabe o que é que nós fizemos aqui no Brasil? Nós fizemos o maior carnaval da nossa história. Quando, na realidade, a primeira das recomendações para evitar o contágio
de uma doença de natureza infecto-contagiosa seria o isolamento social. E aqui no Brasil, o Estado brasileiro permitiu que nós, em todas as capitais do Brasil, nas grandes cidades e, sobretudo, em São Paulo e Rio de Janeiro, nós praticássemos o maior carnaval do mundo, nos quais estiveram presentes milhares de estrangeiros que aqui chegaram já contaminados com a Covid-19. É por isso que quando... Agora, quando os analistas fazem seus comentários e citam Nova Zelândia como um exemplo, eu acho que eles acabam, tudo bem, reconhecem o trabalho ali é realizado, mas acabam sendo injustos com outros países. Por quê? Mais do que eu, o senhor sabe que a realidade é outra cultura, é uma economia estável, podemos dizer que é uma ilha, é muito fácil de controle, chamado o samba do crioulo doido. Quem está dentro não sai, quem está fora não entra. Outros países não têm essas mesmas condições. E aí? Deixe eu lhe contradizer com o seguinte exemplo. A China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Ou seja, tem 7 vezes mais do que a população do Brasil. O coronavírus, até então, e até acreditamos que sim, surgiu numa cidade da China, chamada Wuhan. Só para você ter uma ideia das dimensões demográficas da China, Wuhan, ou Wuhan, como queira. Wuhan tem uma população igual à de São Paulo. Só que para lá é tido uma cidade pequena, né? E a China inteira, pelos controles do Estado, diga-se de passagem, e aqui não quero homenagear, porque nunca irei homenagear o regime comunista, mas neste particular, o regime comunista favoreceu com que o Estado fizesse um controle total, absoluto. Fizesse o controle total. E sabe qual foi o resultado disso? A cidade de Pequim, com 23 milhões de habitantes, praticamente não foi atingida. Praticamente não foi atingida. Por quê? E por quê? Porque, sabiamente, o Estado chinês colocou a cidade, o distrito de Hubei. Wuhan é a capital do distrito de Hubei. Colocou em absoluto isolamento, testou toda a sua população, e aqueles que haviam sido constatados como agente do coronavírus foram segregados. E para que essa segregação? Para que aqueles contaminados não espalhassem o coronavírus por toda a China. Eu até digo que no enfrentamento à Covid-19, a China, por outros meios e outros métodos, teve o mesmo desempenho que teve a primeira-ministra da Nova Zelândia. Ela conseguiu combater a Covid-19 por meios não farmacológicos e a China por meios autoritários. Entendi. Nós vamos fazer um intervalo. Antes, porém, eu quero a sua opinião
Aliás, vou deixar uma pergunta no ar, sobre o fim das coligações proporcionais. Até que ponto isso é nocivo ou positivo para a nossa democracia? Roda a vinheta, chama o intervalo comercial e a gente volta em 2 minutos para continuar a entrevista com o doutor Narciso Mendes. Até já!